boa. Morre. Corre, 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 corre. Nos anos 60, eu mudei para Teoflotone porque eu nasci em Crispim Jacques, Bias Forte. E chegando aqui, eu cheguei a fazer algumas aulas de acordeão, porque eu notei que eu tinha um dom, estudei um pouco, comecei a tocar, com um pouco que eu aprendi na música, com a professora. Eu não recordo mais esse o nome dela, já tem tanto tempo, passou. E eu passei a tocar distinto mesmo, sem estudo, larguei as aulas e passei a tocar por ouvido, e ouvido. E vendo algumas pessoas tocarem, eu fui, através do rádio, eu fui me aprimorando. Eu estava com 19 para 20 anos, e surgiu em Teoflotone, na época o prefeito Luiz Leal, fizeram uma disputa das cidades maiores do estado de Minas para concorrerem a quem ganhasse as tarefas que eram qualificadas. Quem ganhasse ganharia um grupo na sua cidade. Quem perdesse era quem construía esse grupo, um grupo escolar. E foi cogitado em algumas etapas das apresentações, porque são várias cidades. Uberaba, Uberlândia, Teoflotone e outras cidades mais. E cada uma tinha a sua tarefa de cultura que deveria desenvolver no programa que chamava Mineiros Frente a Frente. E Teoflotone estava se dando muito bem na parte cultural, de pedras, dos eventos que tinham na cidade. Eu, na época, cantava, tocava violão, e houve uma disputa entre Teoflotone e uma outra cidade que eu não me esqueci o nome, porque eram várias cidades. E fizeram uma pesquisa dos cantores da época em Teoflotone para ver quem representaria a cidade de Teoflotone. Foi eu, Lopa, mais uns outros cantores aí, que eu me esqueci, e eu acabei perdendo. E quem foi representar Teoflotone foi o Lopa, hoje falecido, grande cantor, grande amigo. Mas quando foi a disputa, ele perdeu. Infelizmente, perdeu. Aí, na outra oportunidade que Teoflotone tinha que disputar, foi a final. E na final, eles me escolheram para ser o participante, que era a música, era uma versão que nós tínhamos que fazer de uma canção homenageando a cidade de Uberaba, que era a pessoa que ia disputar com o Teoflotone para ganhar o grupo escolar. E eu fui escolhido. Aí fui a Belo Horizonte, me hospedei em Belo Horizonte com a minha irmã que morava lá, a Dalva, e de lá me arrumei para... Eu tenho fotos disso para comprovar. Arrumei, fui para a televisão Itacolomi na época. E quando foi na hora da nossa apresentação,
Nós fizemos com alguns músicos, como Kemer Tufik, hoje com 80 e tantos anos, compositor, e seu Mário foi quem fez a versão, Mário Dantas. Seu Mário Dantas fez a versão da música. E, felizmente, nós ganhamos eu cantando essa música. Tem foto minha saindo da televisão com as pessoas envolvidas. Foi uma alegria muito gratificante, muito feliz. E esse grupo está hoje aqui no São Jacinto, em frente, ali, quase da Laje de Fofo. Surgiu há 25 anos, de uma forma despretensiosa, porque em 2000 eu estava na Secretaria de Cultura e não tive condições de dar continuidade a um coral que Vivi, professora Vivi, saudosa professora Vivi, regia esse coral Livre Cantar, que era formado por pessoas da comunidade. Era do conservatório, ensaiava-se lá, e ela foi embora, mudou para Belo Horizonte, e eu não tive condições de dar continuidade, não tinha disponibilidade de tempo. E em 2001, remanescentes desse coral Livre Cantar, eu convidei para a gente formar um grupo de seresta. Na verdade, a gente tentou até que eles se firmassem como seresta antes, mas faltou liderança. Em 2001, eu assumi formar esse grupo. Vamos fazer uma seresta, vamos fazer um grupo de seresta, porque não precisa de ensaiar todos os dias, não precisa de estar treinando naipes diferentes, enfim. E convidamos a maior parte dos músicos que compõem o grupo hoje, e as pessoas que fazem parte do grupo, em 2001. E aí a gente precisava de instrumentistas, foi aí que nós convidamos Jaime Matos, Jaimin, o Kemer Tufik, e outras pessoas foram chegando, cantores como Kellys, e mais outras pessoas que foram chegando, ou seja, o grupo foi tomando forma, e a gente foi tomando gosto, e foi crescendo, e não só se tornou um grupo musical, um grupo de seresta, mas uma família de amigos, queridos, que nós cultivamos essa amizade ao longo desses anos. Hoje nós estamos comemorando 25 anos de cantoria, de história. De uma forma despretensiosa, nós conseguimos fazer uma trajetória muito linda. Nós nos reunimos toda semana para cantar, para ensaiar, para liberar energia e também levar essa alegria para as pessoas. Nós temos feito um trabalho muito bonito, solidário, visitando hospitais, fazendo cantoria, nos hospitais, em casas de repouso, de asilo Fredimas. Houve uma época muito fértil aqui em Teoflotone, onde esses talentos afloravam através de festivais. Festival Estudantil da Canção, feito por alunos, os alunos de segundo grau de escola pública, onde nomes surgiram
e eu não vou correr o risco de citar nomes assim, para eu não deixar alguém de fora, mas esses festivais motivaram muito esses jovens que faziam música na época. Esses festivais, depois, eles ganharam uma amplitude, né, de regional, depois estadual e nacional também, que eu tive a oportunidade de participar como jurada, inclusive, em Festival da Globo. Mas é interessante que aconteceu em Valadares. É interessante os nomes que saíram daqui e que fizeram carreira. Então, esse momento foi muito fértil. Eu disse que eu não ia citar nomes, mas alguns é impossível. Pode citar. Alguns é impossível que a gente não lembre, né? Não cite. Desses alunos mais próximos, assim, que tiveram aqui, participaram de festivais e que continuaram na música, nós temos Cezinha Porto, Cacá Lucena, Cristiano Salazar, né, que também participou e fez um trabalho bacana como músico. E depois dos festivais, nós tivemos aí Marcílio Menezes, que hoje é músico profissional, compositor maravilhoso, faz um trabalho belíssimo, de respeito, de repercussão nacional, mora lá em São Paulo, em Campinas, mas tem feito um trabalho bacana. O Bilora, né, que leva o nome do Vale para onde ele vai, que também tem um reconhecimento de talento, não só estadual, mas também nacional. Então nós temos vários músicos dessa época que se firmaram e fizeram suas carreiras. Eu comecei a cantar tocando violão. E fazendo seresta em Teoflotone, as casas. Eu já tinha aí meus 17 para 18 anos. E foi que me despertou a parte da arte musical, porque eu tocava e cantava com violão. Mas meu sonho mesmo era tocar piano, porque eu sempre gostei de piano. Acordeon era um instrumento muito eclético, mas muito difícil. Aí resolvi montar uma casa noturna com a voz que eu já tinha, com os contatos que eu tinha na noite. Eu vi que Teoflotone precisava de uma boate. E nessa fase do piano, eu comprei um teclado, um Saema, um teclado, à época era um teclado moderno. E eu fazia no teclado, ele tinha uma baixaria no pé. Então eu tocava o teclado e fazia o baixo no pé. Aí montei em Teoflotone, no Automóvel Clube, a primeira casa noturna. Aqui da minha família, minha irmã Marisa Porto fazia os shows com o conjunto dela na década de 50. Aí depois, a partir dos
no final da década de 70, eu começo a tocar aqui também, já fazendo shows da minha banda. Aqui já foi palco de grandes peças de teatro, de shows de grandes músicos brasileiros, como Vanderly teve aqui. Esse aqui, na verdade, nós estamos diante do Templo da Cultura de Teoflotone também, o que ainda permanece, né? Já existiam outros, mas esse lugar permanece lindo, maravilhoso, como sempre foi. E esse palco eu tenho um grande respeito por ele, porque aqui eu já fiz grandes shows, grandes festas, e sou grato ao Automóvel Clube muito na minha vida. Na minha geração, a gente se ouvia, as rádios tocavam música muito boa, né? Era diferente, porque era um outro tempo. A gente ouvia Beatles, a gente ouvia Clube da Esquina, a gente ouvia Sai Guarabira, Fagner, Alceu Valença, Cleiton e Cledir, era isso que tocava na rádio. E aí, em contrapartida, você ia tocar isso, você ia aprender isso, você ia se interessar por esse tipo de música, que é Djavan, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda. Então, assim, a nata da nossa MPB era tocada demais nas rádios. Então, a nossa influência era toda essa. Hoje, infelizmente, cara, tem uma influência não tão boa de música de qualidade, né? A música já vai mais para um outro caminho. Então, assim, as pessoas não precisam ter toda aquela dedicação, porque eram músicas harmonicamente bem mais complicadas, você tinha que ter mais se dedicar muito mais para poder estar tocando aquele repertório. Hoje não, hoje a música é muito descartável, então aí acontece o quê? Que o cara também já não vai aprender aquelas harmonias sofisticadas de tons, de inversão de tons. Hoje você toca 3, 4 tonzinhos, você canta 20 músicas, principalmente o segmento do sertanejo, desses piseiros, dessas coisas todas, de arrocha, infelizmente, né? Eu vejo. Mas tem um segmento bom aqui na cidade que eu percebo, que é o segmento do rock and roll. Aqui tem uma galera grande hoje, segundo até o Darciano, que é um amigo meu, dono de uma banda de rock chamada Old Man, falou que a cidade hoje já conta com mais de 25 bandas de rock. Eu acho legal demais, eu prefiro muito mais do que o sertanejo. Isso é gosto pessoal meu. Né? E aí eu acho que tem uma linha boa aí também, tem uma galera que está vindo, começando, voltando, fazendo barzinho de MPB, e músicos também, eu posso citar aqui de uma geração depois da minha, que ainda é novo, mas é muito bom, o Rafael Tumiche, você vê o Rafael Rocha, tem grandes talentos na cidade aí, né? E eu acho que nem tudo está perdido, né? Tem salvação. Os locais que tinham aqui em que acontecia algo que chamava a nossa atenção, me lembro bem de um restaurante que tinha aqui, acho que chamava-se Senzala, que era aqui bem nessa Avenida Luiz Boalho. Na época chamava-se Israel Pinheiro, e tinha uma banda que chamava-se Flor da Terra, do Bolão, Aguinaldo, Mazinho, que a gente chamava de Magal, aquele cantor daqui também, que agora não estou lembrando o nome.
E a gente ia para lá para ver, porque eles tocavam muito Zé Ramalho, Fagner, né, que eram essas coisas que estavam despontando na época. E a gente que queria compor também, ficava compondo coisas, eu, César Porto, Carlos Lucena, Marcílio Menezes. Tinha uma banda que chamava Puxixá, que era Marcílio Menezes, Luiz Carlos Laua e mais outros integrantes. Acho que o Magal também tocava com o Puxixá. Depois foram até para Belo Horizonte e tudo mais. E a gente compunha baseado nesses compositores que se destacavam dos anos 70, anos 80. Mas tinha outras bandas, já tinha o pessoal também das gerações anteriores, que a gente já ouvia falar, como Marisa Porto, Roberto Mich. Os movimentos eram esses. E aconteciam festivais também aqui. Tinha os festivais da canção, de compositor, né? Que inclusive teve um bastante famoso, que a final foi lá no Cine Palácio. Encheu aquilo lá de gente, se não me engano, em 1976, 77, 78, por aí. Tem uma coisa interessante que acontece em Teoflotone, que é a questão da manifestação musical aqui. A região aqui, principalmente o Jequitinhonha, tem uma característica muito própria de música regional. Mas Teoflotone nunca teve essa característica muito forte, a não ser a partir de quando o pessoal do Jequitinhonha começou a vir mais para cá, para morar aqui, para estudar, para trabalhar, outras coisas assim. Mas, de um modo geral, até nos anos 80, a cidade de Teoflotone tinha uma referência musical muito mais universal. Então, assim, a forma de se fazer música aqui era mais ligada à questão da bossa nova, questão as influências do iê, do rock, as influências do samba nacional, as influências do jazz até, música instrumental, do choro, né, do samba-canção. Essa era a forma do músico de Teoflotone se manifestar e fazer o seu repertório. E até mesmo quando a gente começou a compor, na época, eu me lembro bem, mas assim, com quem eu mais andava, que era o César Porto, o Carlos Lucena, o pessoal do Puxixá, Marcílio Menezes, Luiz Carlos Laua, a gente compunha muito baseado nessa referência mais universal que o Teoflotone tinha, que é bastante interessante. A gente não tinha assim, muita ligação com o regionalismo. A gente tinha uma ligação maior com a música composta no Brasil e no mundo. Pois é, naquela época, quer dizer, foi no início lá dos anos 60, a Teoflotone era uma época que tinha uma boemia, mas muito no que eu frequentava aqui. Eu frequentei o Le Chateau durante muitos anos, e lá naquela época tinha uma turma boa que fazia música, que era o Pedro Nascimento, que era o Álvaro, que tinha uma voz parecida com a de Nelson Gonçalves, aquela voz postada e tal, né? E esse Le Chateau era um lugar interessante, porque ele era frequentado basicamente, não era boteco, era um bar, era um restaurante, né? Que era comandado pelo Mardônio, que veio do Rio de Janeiro, já com uma certa bagagem com relação à comida, essas coisas, e que naquela época frequentavam ali um pessoal já mais da classe média, né? Classe média nossa aqui. Então vinha Luiz Leal, recém-chegado a Teoflotone, e começou a falar as suas poesias e aquelas coisas todas. E a gente formava, porque era um restaurante pequeno, formava um grupo ali, todo mundo ali interagindo com a música, né? E tinha o Lilá, que era Lilá Godinho, que de volta e meia subia numa cadeira daquelas ali do bar e fazia falava uma poesia, uma coisa qualquer, né? Então o Chateau, para mim, foi um lugar de referência no início dos anos 60, entendeu? Aí depois eu conheci, na época do Tiro de Guerra, eu conheci dois músicos aqui, Ivan Collor e Roberto Mich. E a gente, na época do Tiro de Guerra, a gente já se entrosava, nós nos entrosávamos
né, numa daquelas coisas que a gente fazia escondido, que era na época era a Bossa Nova, né? A Bossa Nova era o grande barato daquela época. Então nós nos conhecemos e tudo mais, e depois disso nós começamos a fazer as famosas serenatas, que a gente ia na casa de pessoas amigas, do Jaci, do Fernando Gomide, esse pessoal que normalmente a gente cantava, e ao mesmo tempo eles nos davam a bebida, eles nos davam a bebida, e a gente lá cantando e tomando uma cervejinha ou um esquinho, dependendo da disposição de cada um, entendeu? E as meninas jogando papelzinho nas músicas que a gente ia cantar. Eu sei que a gente saía de lá, dessas serenatas, Pobel, 5h30, 6 horas da manhã, de sexta para sábado. Essas serenatas eram feitas basicamente todas as sextas-feiras. O povo da feira já estava encaminhando para as feiras ali do Veneta, né, que a gente chamava ali. Antigamente era Veneta, né? E foi passando dessa época, então mais tarde nós conhecemos, partido desse, nós fizemos um show de bossa nova numa boate de Roberto Mich, né? Fizemos um show lá muito interessante, foi um show em que nós contávamos a história da bossa nova e tudo mais e tal. Foi um show muito, inclusive eu tenho algumas coisas gravadas lá em casa. Foi muito bonito, foi muito bonito. E daí nós partimos para uma série de shows, né? Que contou com uma série de músicos da época, né? O Ivan, o Armando Porto, também um pianista, né? Clóvis, que faleceu recentemente, que tocava contrabaixo, né? Pila, que tocava bateria, entendeu? E assim foi um show bonito, que nós fizemos várias apresentações com músicos diferentes. Aí apareceu o Afraninho, que tinha na casa dele um boteco também, né? Que passou a ser uma referência de uma turma de músicos que estavam aparecendo, que foi o Maciel, que hoje é um pistonista já famoso em Belo Horizonte, já tocou com vários músicos aí, entendeu? E Thor, que era naquela época, estava aprendendo bateria com o Pila na época. Ele já se tornava assim, um baterista de qualidade. E aí surgiu esses encontros na casa de Afrânio, e Afrânio do violão, Pila na bateria, aquela coisa toda. Então a gente fazia, são várias etapas da música em Teoflotone, entendeu? E aí veio uma outra etapa que a gente, né, Roberto, inclusive, participou muito, que foi lá no Brejo Alegre, de Tião do Cavaquinho. Tião do Cavaquinho. Aí é outro capítulo. É outro capítulo, entendeu? E aí surgiram também vários músicos, inclusive o Cadim, eu o conheci lá com o Tião, excelente violonista, que hoje está morando em Alcobaça, né? Desses encontros que nós tínhamos, vários músicos passaram por lá, entendeu? O próprio Geraldo Careca, falando sobre Ivan, e Augustinho. Augustinho era um violonista de 6 cordas que parecia mais de 7, porque ele fazia a baixaria toda no violão de 6. Era um músico interessante. Ele veio de um conjunto do irmão dele, que participava com a gente, e várias pessoas, a gente se reunia,
né, de noite e final, e quando era sábado a gente ia para lá depois de meio-dia, 11 horas, meio-dia a gente ia para lá e domingo também a mesma coisa. Foi uma maravilha aquela época, né? Passamos disso aí, eu na verdade não me lembro mais de outra turma, a não ser esse encontro que a gente tem aqui hoje, todos os sábados, com o Roberto. Ah, sim, esqueci. Mauro Mendes, uma figura que não se pode jamais ser esquecida. Vou tomar uma cachaça em homenagem a ele. O Mauro, nós encontrávamos lá todo sábado, era uma festa lá em Mauro. Roberto tocando flauta, Mauro tocando violão, eu também tocando violão. Volta e meia aparecia sempre alguém, né, diferente lá para fazer música, falar poesia. Era um encontro, realmente um encontro cultural, entendeu? Era um Verdade. encontro cultural, não era, Beto? Verdade. Entendeu? E infelizmente, né, aos poucos o Mauro foi adoecendo, tendo problemas dele e tudo mais, já estava com a idade um pouco mais avançada, né? Aí Deus chamou. Deus chamou. Sua vida sem razão foi buscar lá no lavrado solução. Lá na serra do Cipó, sei que existe um João Ninguém na esperança de encontrar a fortuna sempre além. E assim passando o tempo, vem saber que o João Ninguém encontrou a pedra bendita, louvando a Deus em suas preces, pôs-se a rezar. E assim sempre foi minha vida noturna, até na época de hoje. Até hoje eu ainda toco. Acabei de tocar ontem no aniversário de uma pessoa muito querida da cidade. 80 anos ainda consigo fazer alguma coisa e assim. A música me fez muito feliz. Sou um cara feliz porque eu faço as outras pessoas também felizes. Porque quem é músico transmite. O bom da música é você ver as pessoas te reverenciar e gostar do seu trabalho. Garimpeiro